Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meninos Dados. Presta muita atenção. Aprender a criar modelos preditivos é um caminho sem volta. O mercado inteiro já sabe do poder do Python, mas hoje a gente vai desmistificar esse monstro e entender com muito mais detalhes como a linguagem funciona na prática. Se você quer deixar de ser aquele apertador de botão, respira. Porque nós vamos criar do absoluto zero e no detalhe um modelo de machine learning para prever o cancelamento de assinaturas de uma operadora de TV a cabo. Nós vamos abrir o Jupyter Notebook e dominar todas as etapas. A gente vai esmagar os dados usando Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e muito scikit-learn. Vamos fazer análise exploratória, engenharia de atributos, identificar uns outliers bizarros, tipo o cliente com 24 ou 25 filhos, e aplicar a padronização dos dados. E o detalhe é de ouro. Vamos aprender a balancear a nossa variável target para o modelo não ficar tendencioso. Ter essa carta na manga te traz uma vantagem estratégica gigantesca no mercado. Então, já esmaga o botão do like aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Cara, aqui é um breve resumo do que iremos fazer. Análise exploratória das variáveis categóricas e numéricas utilizando diversos gráficos, tratamento de dados, engenharia de atributos, identificar e tratar os outliers e valores missing. Vamos fazer também o one-hot encode e a padronização dos dados. E vamos criar, treinar e avaliar o nosso algoritmo de machine learning. Primeiro passo, vamos importar nossos pacotes, nossas bibliotecas, que a gente vai utilizar no nosso modelinho de machine learning. E aqui a gente vai usar o Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. A gente vai utilizar muito o scikit-learn aqui, como vocês estão vendo. Eu deixei aqui tudo escrito, o que faz cada pacote, mas em resumo, a gente vai usar a maioria dos pacotes do scikit-learn para fazer o lambda encoder, que é o one-hot encode, tratamento de variáveis, fazer o balanceamento da variável target, e muito mais. Conforme a gente for passando aqui, célula por célula, do nosso Jupyter, eu vou explicando aqui para vocês bem em detalhes. E aqui eu estou colocando para a gente remover os avisos de warnings, que são aqueles alertas do Python, que não é nenhum tipo de erro, porque o warning não é nenhum tipo de erro, são apenas avisos de versões futuras de algo que vai mudar. No Pandas eu coloquei aqui duas configurações, que é o max columns, que é o display.max column, e o display.max rows. Porque quando a gente for visualizar o nosso dataset, nosso data frame, como ele é muito grande, tem várias variáveis, senão ele vai cortar o Jupyter Notebook. Então esse comando é para não cortar, se você consegue criar aquela barrinha de rolagem para visualizar todo o data frame. É por isso, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos utilizar o nosso arquivo e a gente vai importar o arquivo CSV, que se chama dados CSV, e vamos armazenar ele num data frame chamado dados.csv. E agora, vamos começar a nossa análise exploratória. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no nosso arquivo, a quantidade de observações, variáveis. Para isso a gente utiliza o nosso comandinho shape, que é bem simples. Então, olha lá. Então a gente tem 448 mil observações. E o que são? Que são 448 mil registros e 24 variáveis. Vamos visualizar as primeiras linhas do nosso arquivo. Olha só. A gente pode ver todas as nossas variáveis que nós temos no nosso conjunto de dados. Tá vendo que são diversas variáveis, 24 colunas. Aqui a gente pode visualizar os tipos das variáveis. Pode observar que nós temos aqui algumas variáveis como string, que é objeto, é uma string. Algumas variáveis como inteiro e uma variável aqui como float. Agora vamos ver aqui os períodos dos nossos dados coletados. Bora ver. Então, período de 2001 até 2021. Aqui a gente fez algo bem simples para coletar as informações. Utilizamos aqui o pacote date para pegar o mínimo ao máximo. Já pegou lá do nosso data frame, a menor data e a maior data. Vamos ver aqui um resumo do nosso data frame, describe. Aqui a gente já pode observar a primeira coisa. A gente tem os dados em diversas escalas, tá vendo? Dezenas, unidade. Aqui nós temos unidade também, centena.
Ou seja, a gente vai precisar padronizar lá na nossa etapa de tratamento de dados. A gente consegue ver aqui a média dos dados, tá vendo? Várias informações. Vamos prosseguir. Vamos avaliar se a gente tem algum valor nulo. Para a gente ver isso, a gente pode chamar o nosso data frame, colocar se tem algum valor NA, ó, e a gente coloca o valor sum. Então, a gente consegue ver se tem algum valor nulo, valor em branco no nosso data frame. Pode observar duas coisas. A gente tem a variável data de cancelamento, tem milhares de cancelamentos nulos, mas aqui é normal. Tanto que lá na frente a gente não vai utilizar essa variável no nosso modelo, porque a gente só tem data nos casos que foram cancelados. Como a gente tem clientes ativos e cancelados, então é normal aparecer data em branco aqui, que é a data de cancelamento. A quantidade de filhos, olha só, na quantidade de filhos, nós realmente temos 254 valores em branco. Vamos anotar isso aqui, que a gente vai precisar tratar isso na segunda etapa, ou seja, na parte de tratamento de dados, e vamos prosseguir com a nossa análise. Então, agora vamos verificar os valores únicos que a gente tem em cada variável. Como que a gente faz isso? É só colocar no nosso data frame df original, ponto n unique. Abre e fecha parênteses. Quando a gente executar isso, automaticamente ele vai mostrar a quantidade de valores únicos de cada variável. Então, por exemplo, forma de aquisição, a gente tem duas formas de aquisição. A gente viu lá que a gente tem site e vendedor. Então, são dois valores únicos ali. E assim por diante. Então, olha lá. Agora a gente vai fazer uma análise mais a fundo das nossas variáveis categóricas. Nesses comandos aqui, a gente vai fazer um agrupamento. A gente chama o nosso data frame, coloca ponto group by e entre parênteses e entre colchetes o nome do campo que a gente quer agrupar e coloca o ponto size que ele vai contar. Então, olha só, se a gente executar aqui, a gente vai ver que na variável forma de aquisição, a gente tem 321.376 registros, observações, e que é via site. E forma de aquisição, 127,71 registros, que é a forma de aquisição para vendedor. O Group By faz isso. Então a gente consegue analisar outras variáveis. Dessa forma, o sexo, tá vendo? Vamos ver. Duração de contrato. Ó, a gente tem 4 tipos de contrato, 4 planos. 12 meses, 24, 36 e 48. E aqui a quantidade que nós temos em cada uma delas. A gente pode ver por tipo de produto, quantidade de cada cliente que utiliza cada plano de cada operadora, e a gente pode avaliar também a variável situação. Se o cliente está ativo ou cancelado. Observa aqui que a gente tem muito mais clientes ativos do que cancelados. Mas isso é o que a gente vai precisar balancear mais adiante. Mas pode ficar tranquilo que quando chegar essa parte eu vou explicar bem em detalhes. Aqui nesses próximos comandos, vamos avaliar as mesmas variáveis, só que de uma forma gráfica. A gente vai visualizar os gráficos delas. Então, olha só, a gente verificou aqui que o sexo masculino, feminino ativo é o azul e o laranjinho cancelado. Da mesma forma aqui, a forma de aquisição, onde a gente tem azul são os clientes ativos e o laranja o cancelado, tanto para as duas formas que nós temos, site e vendedor. Aqui a gente consegue avaliar também a duração de contrato, ó, os maiores planos, maior utilização são os planos de 48 meses e 36 meses. Os outros a gente tem um valor bem pequeno, quase nem aparece. A gente viu aqui pela duração do plano, ó, olha lá, 12 meses, só 195 clientes, e 24 meses, 235. Ou seja, é um insight que a gente consegue ver por aqui, que os clientes preferem planos de duração de 36 meses e 48 meses. Provavelmente, pode ter alguma promoção especial, algum desconto desse tipo. A gente pode avaliar também por produto, olha lá, a gente também tem os planos, e aqui a gente pode verificar também o cancelamento. Aqui dá para ver literalmente o desbalanceamento da variável, ó, cancelados, e a gente tem muito mais clientes ativos. Então, agora vamos fazer a análise das nossas variáveis numéricas. Só que as variáveis numéricas, a gente tem muito mais variáveis do que categóricas. Então, ia ficar meio demorado a gente fazer a nossa análise, gerar gráfico por gráfico. Para isso, tem uma fórmula da gente fazer, que é essa geração dos gráficos mais rápidas. A gente vai criar uma lista chamada variáveis numéricas, que é uma lista vazia. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no for
E a cada interação no nosso data frame, ou seja, a gente vai colocar o def original, ponto columns, e vai fazer um slice aqui. Então a gente quer a variável 1 e a variável 24. Quais são essas variáveis? São essas variáveis aqui, ó. A variável 1 e a variável 23. E por que a gente coloca 24 lá? Porque o índice dessa coluna é 23. Porque no Python, quando a gente vai fazer um slice, a gente coloca ali o número, mas ele é o exclusivo, ou seja, ele vai pegar até o 23. Se a gente colocasse lá até o 23, ele ia pegar até a coluna 22. Você entendeu? Então significa que ele vai passar o 23, passou o 23, pegou e parou. Não vai começar o 24, ele para. Então, por isso que a gente tem que colocar até o 24. E a gente coloca a partir do 1, porque o ID do cliente é um código apenas de identificação. A gente não precisa dessa variável, então a gente já vai retirá-la também. Então, bora voltar para lá e vamos continuar agora. A gente viu que a gente está pegando ali da coluna 1 a coluna 23 e vamos transformar isso para uma lista. Dentro desse for, a gente vai colocar um if. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: se o dataframe.type, o campo que ele está pegando ali, for igual a int64 ou for do tipo float64, significa que é numérica, correto? Então ele vai dar essa mensagem de informação aqui do nome da variável que ele está passando ali no nosso for e vai incluir essa variável na nossa lista ali chamada variáveis numéricas. Então vamos executar aqui. Ele já fez super rápido. Então aqui ele pegou todas as variáveis numéricas e incluiu nessa lista aqui, ó. Se a gente contar aqui quantas variáveis a gente tem agora, ó, 16. Agora imagina fazer um bloco exploit para cada variável separado. E fica muito amoroso o trabalho, fica muito demorado. Então o que a gente pode fazer ainda? A gente pode automatizar isso com Python. Então a gente faz o seguinte, aqui a gente define uma área de desenho ali, de plotagem do gráfico, ou seja, a gente vai criar ali o tamanho 14 por 24, o tamanho que está aparecendo ali o espaço do gráfico. A gente vai criar um subplot e a gente vai criar 4 linhas e 4 colunas. Em seguida, a gente vai declarar uma variável chamada linha igual a 0, que é para ser um contador de linha, e uma variável coluna igual a 0, que vai ser um contador de coluna. E aí, aqui que a gente faz a mágica, vamos dizer assim, né? A gente tem o for, ou seja, o for para cada variável, toda vez que ele estiver passando aquela nossa lista de variáveis que a gente coletou, então ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar o SMS, que é o nosso Seaborn, que a gente apelidou lá no importou o pacote, e a gente vai chamar o boxexploit, um parâmetro de dado, que são os dados, a gente vai passar o nosso data frame original, e a coluna a gente vai passar o quê? A nossa variável que a gente quer gerar o boxplot, ou seja, conforme o boxplot vai fazendo, esse aqui da interação for, ele vai pegar e vai passar essa variável de forma automática. E aqui o AX igual axis, que são gestos, é a posição ali da nossa tela que ele vai colocando, ou seja, então ele vai colocar aqui na primeira linha, na primeira coluna. Depois ele vai na segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, até 4. E aí depois ele passa para a linha de baixo e assim por diante. Olha só, vamos executar aqui. Vocês já sabiam que dá para gerar o gráfico dessa forma? Dá para gerar também com scatterplot, também qualquer tipo de gráfico. É só fazer esse comando aqui que a gente gera os gráficos todos, de todas as variáveis, olha, tá vendo? De uma única vez. E se você já conhecia, já sabia fazer dessa forma, deixa aqui nos comentários para eu saber. E olha lá, e agora aqui com o boxplot a gente consegue identificar, por exemplo, se tem outliers, porque nos boxplot os outliers eles são demonstrados com essas bolinhas aqui, ó, que ficam superior à linha máxima. Então, boxplot aqui, ó, vamos pegar um que não tem outlier, por exemplo, quem tem aqui, ó, idade mínima, aqui é a idade do cliente, tá? Aqui a gente tem idade mínima e aqui a gente tem o primeiro quartil, tá? Aqui essa linha do meio é o segundo quartil ou a mediana. Então o segundo quartil é a mediana e aqui a gente tem o terceiro quartil e aqui o valor máximo. Como não tem nada acima ali discrepante após o valor máximo, já é diferente da quantidade de filhos. Olha lá, dá uma olhada. Repara que aqui a quantidade de filhos, ó, 17, 23, 24, enfim. Alguém tem 23, 24, 25 filhos? Provavelmente isso é um outlier, que às vezes foi algum erro na hora de digitação ali,
que estavam preparando os dados. Então, a gente também vai anotando para tratar mais adiante. Olha lá, dias ativos, não tem outlier, meses ativos também não. Aqui, tá vendo? Ó, valor de plano de adesão, a gente tem um possível outlier, mas a gente já observou ali no describe, nas outras informações, que existe um plano com esses valores. É que aqui ele aparece com um outlier. Por quê? Porque a quantidade é muito pequena de clientes que adquiriram esse plano, que é o plano mais completo. Então, por isso que ele está aqui mostrando como um possível outlier. Mas nesse caso, não vai ser um outlier e a gente não vai tratar. A mesma coisa aqui, ó, valor do plano atual. É a mesma situação, provavelmente esse plano aumentou, então aqui o plano atual aumentou. Quantidade de parcelas pagas, ó, tá vendo aqui? A gente já consegue ver um outro detalhe, que realmente aqui tem outlier. Por quê? O nosso prazo ali de contrato, ou seja, os meses ali de duração máxima, a gente viu que era 48, certo? Como que a gente tem 80, 90, 100? É algo aqui que é algo um outlier também que a gente vai precisar tratar. Aqui a quantidade de parcelas vencidas, tem um monte de valores aqui, ó, mas no caso não é outlier, por quê? Porque pode ver que cada cliente ali que cancelou tinha uma determinada quantidade de parcela vencida. Então, nesse caso, aqui a gente não vai precisar mexer. Quantidade de parcelas pagas em atraso também não vamos precisar mexer. Quantidade de parcelas pagas em dia. Aqui é a mesma coisa dessa outra variável aqui, ó. Tá vendo? Se o prazo máximo é 48 meses, como que o cara pagou 100 meses? Como que ele pagou ali 80 meses? Né? Então, provavelmente aqui também foi algum erro de digitação, a gente vai ter que tratar isso. Quantidade de acordo de pagamento, normal. Valor de mensalidades em atraso, que é o valor ali que a pessoa ali atende a mensalidade do valor atrasado, ou seja, aqui tem um valor, por exemplo, 16 mil, 14 mil, 12 mil, tudo como outlier. Mas o que acontece? Nesse nosso conjunto de dados, conforme a pessoa ali, mesmo ela tendo cancelado, um sistema às vezes foi gerando um valor que ela teria em atraso se ela tivesse ativo. Nesse caso, então, vai ficar nos critérios se a gente remove essa variável, se a gente usa, se a gente considera tudo isso como outlier, se a gente não considera. Aqui nesse caso, não é interessante considerar como outlier, por quê? Porque aqui a gente tem muitos registros, assim, senão a gente vai tirar bastante coisa do nosso data frame. A gente pode manter dessa forma, não vai ter problema. Valor de mensalidade atual, e aqui o código de situação. Mas aqui a gente pode desconsiderar, porque quando ela entrar no nosso modelo, essa variável ela vai ser a nossa categórica, porque ela é de 0 ou 1, ela vai ser o nosso verdadeiro ou falso, cancelou ou não cancelou. Então aqui a gente desconsidera. Mas você viu que é uma forma bem legal para a gente ir ali, já dar uma olhada nos nossos gráficos e tentar identificar algum outlier, algumas discrepâncias. Então olha lá, aqui a gente anotou a variável que a gente vai tratar, quantidade de parcelas pagas em dia, quantidade de pagas, possui um número maior que o prazo máximo do contrato. Por isso, podemos constatar que foi algum erro dos dados gerados nesse outlier. Iremos tratá-los considerando o número máximo do prazo do contrato. Aqui, a variável quantidade de filhos. Observa que, se a gente der um group by pela quantidade de filhos, ele apareceu lá. A maioria, olha só, são 2 filhos, um filho e nenhum filho. E a gente tem um total aqui de 5 registros só, que tem lá 17, 23, 24 e 25. Ou seja, é um outlier. E são só 5. 2, 1 com 17, 23, 24, 25. Nesse caso, a gente tem mais de 400 mil registros. Se a gente excluir 5 registros, não vai fazer diferença. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode remover esses dados, não precisa nem tratar. Aqui a gente pode ver quem são esses registros, ó, tá vendo? Tem aqui essa quantidade. São 5 registros. A gente pode dar uma olhada aqui para ver aqui quem são esses clientes, se tiver algum interesse. Se não, a gente vai lá e remove. Nesse caso aqui, a gente vai remover na nossa etapa de tratamento de dados, tá? E agora vamos entrar na nossa etapa de tratamento de dados. O que a gente vai fazer? Tudo que a gente identificou na nossa análise exploratória, a gente vai tratar aqui, que é os outliers, que é os valores nulos das variáveis quantidade de filhos, que tem 254 valores nulos, a variável quantidade paga em dia e quantidade de parcelas pagas. Aqui a gente vai fazer uma engenharia de atributos, criar uma variável nível, pagamento, vai balancear a variável target e vamos aplicar o one hot encode. Então vamos lá.
Vou explicar tudo isso para vocês em detalhes. Bora começar aqui. Primeira coisa, a gente vai montar nosso data frame original. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia desse data frame que a gente fez uma cópia. Então, o que a gente faz? A gente coloca df dados, que vai ser o nosso novo data frame, e ele vai receber o data frame original. Só que aqui, o que a gente vai fazer? O filtro vai pegar tudo que a quantidade de filhos for menor ou igual a 2. Ou seja, dessa forma, a gente está filtrando ali, pela variável quantidade de filhos, tudo que for menor ou igual a 2. Sendo assim, a gente já elimina aqueles 5 registros que a gente precisa excluir, que são os outliers. Tá vendo? A gente já removeu e ficou lá um montão de registros. Agora a gente faz um group by de novo, só para certificar ali que não temos mais nenhum outlier. Tá vendo? Quantidade de filhos, 212 mil clientes que têm um filho, 235 mil filhos que têm 2 filhos e 10 clientes que não têm filhos. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte: a quantidade de filhos também tem alguns valores em branco, certo? Tem 257. Só que a gente poderia também excluir esses 257 colocando lá um drop NA. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra forma que a gente tem para tratar isso. Por quê? Para a gente não ficar excluindo o registro do nosso arquivo. A gente excluiu aqueles 5 outliers porque eram somente 5, mas aqui já são 257. Pode ter outros dados importantes aqui. Então o que a gente faz? Primeiro vamos olhar a média, a mediana e a moda, que são medidas ali estatísticas para a gente ver. Então, olha só, a gente pode observar que a mediana dos filhos são 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aquelas 257 observações, que na variável quantidade de filhos está como null, e a gente vai inserir a mediana. E como que a gente faz isso? Apenas com essa linha de código aqui, ó. A gente pega ali os dados, a variável quantidade de filhos, ela vai receber ali o quê? A quantidade de filhos no fio NA, que ele vai preencher só os que são NA no valor nulo, com a mediana da quantidade de filhos. E em seguida aqui, a gente vai executar de novo para ver se tem algum valor nulo no nosso data frame. Então olha lá, já fizemos, pode ver que a quantidade de filhos não tem mais valor nulo. E aqui a gente tem essa data de cancelamento, mas aqui a gente vai descartar essa variável mais adiante. Então não precisa se preocupar em tratar essa variável. Agora a gente vai tratar a variável duração de contrato, que a gente tem essa variável como categoria, que está lá a duração de um contrato a 12 meses, 24 meses, 36 meses e 48 meses. Só que a gente quer deixá-la como numérica, só como 12, 24, 36 e 48. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar nossa variável, duração de contrato, ela vai ser o quê? Ela vai passar duração de contrato, ponto replace, que é para substituir, e aqui o que tiver 12 meses, a gente vai substituir por 12. Aqui, o que tiver com 24 por 24, aqui e aqui da mesma forma. Vamos executar, vamos verificar as primeiras linhas do arquivo. Então, olha só, ó, duração do contrato agora, ó, não tem mais 12 meses, 24, é tudo plano numérico. Se a gente ver as informações aqui, agora vamos tratar os outliers. Se a gente vai verificar aqui a quantidade máxima daquelas duas variáveis, ou seja, o nosso maior prazo que a gente tem é 48, 100, beleza. Os registros que possuem a quantidade superior da duração do contrato, a gente vai alterar esse valor para que ele fique igual ao valor máximo de duração do contrato, ou seja, a variável ali, quantidade de parcelas pagas está 100, e um contrato ali, o prazo máximo de duração do contrato é 48, a gente vai colocar 48. Eu quero trazer dessa forma e mostrar para vocês que é mais um jeito, mais uma forma, mais um comando para vocês aprenderem para poder tratar os outliers. Então, olha só, a gente vai fazer essas duas variáveis e vamos visualizar novamente. Então, a gente não tem mais o outlier. Agora vamos aprofundar mais ainda. A gente vai fazer uma engenharia de atributos. Ou seja, vamos criar uma variável nova a partir de dados que a gente já tem no nosso data frame. Mas antes, gostaria de dizer que caso você não seja inscrito no nosso canal, Meninos Dados, se inscreve aí, esmaga o botão do like, que ó, eu vou sempre disponibilizar o material para vocês, o conteúdo, então vale a pena. Cara, e fora que você pode postar, mano. Esse conteúdo aqui é muito bom para você compartilhar. Então, acredito que vai te ajudar bastante. Voltando aqui, bora prosseguir com a nossa engenharia de atributos. Tá quase acabando, hein? Olha lá. Aqui a gente vai criar uma variável chamada nível de pagamento. E como que a gente vai categorizar
essa variável? A gente vai colocar aqui, ó, a gente vai criar uma lista com bins. Bins é o quê? São ali pontos, então a gente pode considerar como pontos de corte. Observe que a gente vai criar ali 4 tipos, certo? Mas no bins, a gente sempre tem que deixar um ali menor, porque o que vai acontecer? O que for até 3 vai ser um, o que for até 6 vai ser outro, e o que for até 12 vai ser outro, e o que for 48 vai ser um outro tipo, um outro nível de pagamento. Então o que a gente faz? A gente pega os bins, cria os labels, que o nome seja quem tem até 3 vai ter ruim, quem tem até 6 vai ser médio, quem tem até 12 vai ser bom, e quem tem até 48 vai ser ótimo. E o que vai ser, né? Esse 3, 6, 12, 48, com base em quê? Isso aqui vai ser o seguinte, com base no campo quantidade de parcelas pagas, ou seja, se o cliente pagou até 3 parcelas, ele tem um nível de pagamento ruim. Se o cliente pagou até 6 parcelas, ele tem um nível de pagamento médio. Se o cliente pagou até 12 parcelas, ele tem um nível de pagamento bom. E se o cliente pagou ali mais de 12 até 48, ele tem um nível de pagamento ótimo. Aqui a gente está criando faixas de valores, porque olha só, o comando que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai atribuir uma nova variável no nosso data frame chamado nível pagamento, e a gente vai utilizar essa função aqui, ó, pdcut pandas, que a gente coloca o seguinte, pd.cut, a gente passa o nosso data frame e o campo que a gente quer fazer essa segregação. A gente quer se basear na nossa quantidade de pagas. E a gente coloca aqui o nosso número de bins, nosso número de blocos, o número de categorias. E a gente coloca aqui os bins que a gente declarou aqui uma lista. E aqui os labels é o quê? É o rótulo ali que vai ficar no nosso data frame. Ou seja, essa outra lista aqui que a gente declarou aqui, ó, com os níveis ruim, médio, bom e ótimo. E aí até aqui é o comando para fazer essa categorização, tá? Para fazer essa engenharia de atributos. Aqui a gente só vai depois contar e separar para a gente ver a quantidade de clientes que tem cada nível de pagamentos. Então, olha lá. Aqui a gente já consegue ter um outro insight, ó. 297 mil, quase 300 mil clientes têm um nível de pagamento médio, ou seja, eles pagaram ali até 6 parcelas. Nível de pagamento bom e ótimo. E aqui a gente pode olhar aqui as primeiras linhas do arquivo e a gente vai ver que lá no final tem um nível de pagamento tudo ruim, médio, médio, médio e assim para todas as observações. Vamos prosseguir. Aqui a gente vai fazer mais uma cópia no nosso data frame por 2 motivos. Um, porque é mais um comando que eu quis para vocês aprenderem, que é o ponto cópia, que a gente coloca no nosso data frame, ponto cópia, e por outro motivo que a gente mantém ali tudo que a gente já fez até agora e daqui para frente que a gente vai criar o encoder, vai balancear variáveis, a gente utiliza esse outro data frame. Então, a gente vai, com essa criação do nosso modelo preditivo, nosso modelo de machine learning, é um trabalho passo a passo e é bastante trabalho. Então, é sempre legal quando você estiver fazendo ali, vai fazendo cópia ali das etapas, vai salvando ali data frame parte por segurança, que dependendo de ser algum erro, executar algum comando errado e precisar voltar, você volta daquele último ponto que você parou. Você não precisa fazer todo aquele trabalho de novo, desde o início, desde a coleta de dados. Então, olha só, vamos gerar uma cópia no nosso data frame. Tá vendo? A gente só copiou e aqui a gente vai criar o nosso encoder, o nosso One Hot Encode. O que é isso? Bom, aqui primeiramente é o seguinte, os modelos de machine learning, modelo de aprendizado de máquina, os algoritmos, eles são baseados em quê? Em cálculos matemáticos e estatísticos. Dessa forma, o algoritmo só entende o quê? O número, correto? Só que aqui a gente reparou que a gente tem algumas variáveis que a gente tem a palavra escrita. Por exemplo, no sexo a gente tem lá masculino e feminino. Na forma de aquisição a gente tem pelo site ou pelo vendedor. E aí a gente precisa tratar isso. Como que a gente trata isso? A gente não pode simplesmente desconsiderar a coluna inteira e falar, ah não vou usar essa variável no nosso modelo preditivo. Mas essa variável ela pode ser bem relevante. Então o que a gente faz? A gente converte ali o que está escrito para um número e essa função de One Hot Encode ela vai fazer isso, ou seja, ela vai atribuir números, vai converter ali a palavra para número e é isso que faz o One Hot Encode. Então olha lá, a gente precisa fazer isso na nossa variável sexo, forma de aquisição, nome do produto e nível de pagamento que a gente criou também.
só que também está com o texto escrito, né? Então a gente precisa transformar tudo isso para número. Então o que a gente faz? Nas próprias variáveis aqui, a gente coloca o nosso data frame entre colchetes, a nossa variável que a gente quer transformar. Em seguida, a gente passa aqui o quê? Esse LB, que é o Label Encoder, que a gente criou nosso objeto. Lembrando que a gente importou no nosso começo lá no importando o pacote scikit-learn. É uma função pronta que já faz tudo rapidinho e assim vocês vão ver. E a gente faz um método aqui, ó, fit transform. E entre parênteses, a gente passa de novo aqui essa variável aqui, que a gente vai transformar. Aqui a gente poderia deixar sexo, underline código e ter as duas. Depois lá, excluir a variável que está com o texto no nosso data frame. Só que eu acho que fica mais fácil de converter ela direto. Então depois que eu executei aqui e visualizar, olha que legal. A gente não tinha, por exemplo, a forma de aquisição. Ó, série 1. Da mesma forma, vou pegar aqui, ó, o sexo. Ó, 1 e 0. Série 1. Nome do produto. Mesma coisa. Essa função do scikit-learn, ela já é inteligente porque a gente nunca vai ter, por exemplo, 7 textos e ela vai colocar número de 0 a 5, 0 a 4. Não, a função ela já faz isso certinho. Então aqui agora a gente já tem tudo como número, ou seja, está quase pronto que a gente passar nosso modelo de machine learning. A situação do cliente, nossa variável target. E aqui a gente já tem ela como número, ó, código de situação 0. Então a gente não vai precisar fazer um mono-hot encode nem tratar isso. Depois a gente vai simplesmente excluir essa coluna aqui. Agora vamos listar todas as nossas colunas que a gente tem. Então a gente tem coluna do cliente, forma de aquisição. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro pelas colunas e vai criar. O próprio data frame está substituindo ele somente com essas colunas. Será? É como se a gente fosse lá e iria dropar as colunas, excluir as colunas, né? Dar um del no data frame na coluna. Só que aqui eu quis trazer uma outra forma que quando a gente tem bastante colunas ali para mexer, eu acho que fica mais fácil também, mais rápido da gente fazer. Olha lá, a gente vai considerar a forma de aquisição e todas essas colunas aqui. A gente executa o comando e vamos visualizar aqui. Nosso data frame. Ó, então o nosso data frame já tirou ali um número de clientes, um monte de coisas que a gente não ia usar. Inclusive, a gente tirou aquela variável situação, que era ativo cancelado, e deixou somente o código dela aqui. Então agora a gente só tem números no nosso data frame. Ou seja, ele está praticamente pronto ali para criar um modelo preditivo. Só que ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer. Vamos visualizar aqui os tipos de variáveis, tudo numérico, tá vendo? E agora vamos ver a nossa variável target, como que ela está balanceada. A gente já tinha visto isso na nossa análise exploratória, que a gente estava verificando. Vamos verificar de novo. Então, o que acontece? A gente tem muito clientes ativos do que clientes cancelados. Só que a gente vai passar isso no modelo de machine learning, um modelo preditivo, para aprender com os nossos dados. Se a gente passa a variável alvo desbalanceado, ou seja, tem muito mais dados de clientes ativos do que dados de clientes cancelados, o que vai acontecer com o nosso modelo preditivo? Ele vai aprender muito mais sobre os dados que estão dos clientes ativos, por isso que a gente precisa fazer o balanceamento da variável alvo e assim também o balanceamento de todo o nosso data frame. É fazer com que essa quantidade de registros aqui de clientes cancelados, ele suba, ou seja, seja inserido novos registros no data frame, só que é tudo de acordo com o padrão de dados que temos, para que fique de acordo, para que elas fiquem iguais ou muito próximas, porque se a gente tiver mais dados de clientes ativos do que de clientes cancelados, ou se tivesse aqui mais dados de cancelados do que de ativos, na hora que o algoritmo estiver construindo ali o modelo preditivo, ele vai ficar tendencioso, que vai ter muito mais informação de um tipo do que outro. Então, por isso que a gente vai balancear os dados. E para fazer isso, o próprio scikit-learn também tem funções para isso, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa separar o que são as variáveis preditoras da variável target, da variável alvo, né? Então, aqui a gente vai executar e vai salvar no data frame o seguinte, a gente vai fazer um filtro aqui, um slice, tá? A gente vai pegar ali da coluna 0, da variável 0, até a 20 e vai salvar como preditoras, ou seja, criando um novo data frame preditoras.
E aqui, um outro data frame chamado target, a gente vai passar no data frame lá no def dados 2 e vamos pegar somente a variável 20, que é o quê? Se a gente olhar aqui, a variável 20 é o nosso código da situação, que é a nossa variável alvo. Então a gente vai separar aqui o data frame só dela e um outro data frame com todas essas variáveis aqui. Você entendeu? E por que a gente fez lá? E por que a gente fez até o 20? Porque o 20 é exclusivo. Então ele pega até o 19. Então vamos executar aqui. Depois de executado, olha, dá um head aqui. Acabei já dando. Vamos ver o nosso head para ver o target. Ó, a gente só tem nossa variável target e aqui vamos começar a fazer um balanceamento da variável. Esse comando aqui, seed, igual assim, é só para você, quando você for reproduzir aqui, para ficar igual ao meu. Então, todo esse material aqui do vídeo, eu vou deixar disponível na descrição. Então, você pode pegar e pode reproduzir tudo novamente no seu computador. Só que o seed pode ser qualquer número. Pode ser 10, 50, 100, 200. Aqui é para que seja reproduzido a mesma forma que você vê aqui no vídeo na minha máquina, ele vai ficar na sua. Então, por isso que a gente usa o seed, tá bom? Aqui o balanceador, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada balanceador, que ela vai receber o smooth, que é dos pacotes que nós importamos lá no início do scikit-learn. E aqui o handle state, que é igual ao seed. A gente poderia também colocar aqui igual assim direto. Aqui a gente só está fazendo para criando variáveis para deixar algo mais elegante e também mais formas de você aprender, tá? Eu estou trazendo dessa forma. Mas poderia colocar também aqui igual a 10. Ou você poderia não colocar nada aqui, poderia deixar assim, sem nada e que iria funcionar também. Só que os dados quando ciclo está aqui não ia ser igual ao meu aqui, tá bom? Então é para isso. Vamos voltar. E aqui quando a gente for aplicar o balanceador, a gente vai colocar preditores underline resultado e target underline resultado. E vamos chamar de balanceador e vamos colocar aqui ponto, o método dele que é o fit.receive. Ele vai fazer o quê? Ele vai reamostrar os dados de acordo com as nossas variáveis aqui e vai montar um conjunto de dados maior. E agora ele está rodando. Ele vai estar aumentando o nosso conjunto de dados com os dados balanceados, porém as variáveis, a função, a rotina, ela é inteligente o bastante, ou seja, se a gente tem prazos ali de 36, 48, ele não vai criar, por exemplo, ali novos registros com prazo de 100, 200, não. Ele vai ler todo o nosso conjunto de dados e vai criar dados semelhantes. Executar. Então, ó, se a gente visualizar a nossa variável alvo, ó, olha a mágica. Se a gente ver a quantidade de registros, ó, antes a gente tinha 448 mil e a target também. E a gente, ó, novo conjunto de dados, ó, 661 mil e a target 661 mil. Os dados têm que ser iguais, obviamente, porque é do mesmo conjunto ali. Então ele vai fazer isso de forma igual. E a gente precisa passar aqui, ó, de forma separada, porque ele vai analisar todas as variáveis, o que é a variável alvo, o que é a variável preditora, e vai subir os dados para que o conjunto de dados, em geral, fique com o mesmo tipo de informação. E agora, para finalizar, a criação e a validação do nosso modelo. Então, olha lá, aqui a gente vai usar o método train split no nosso scikit-learn, que nós já importamos. Esse método ele faz o quê? Ele simplesmente vai pegar o nosso conjunto de dados e vai separar em dados de treino e dados de teste. E ele faz essa separação ali dos nossos conjuntos de dados de uma forma que a variável alvo continue balanceada. Então, para a gente executar é super simples. A gente precisa passar x de treino, x de teste, y de treino e y de teste. Porém, isso aqui é nome de variável. Pode ser qualquer nome, tá? Eu geralmente deixo assim porque eu acho que facilita. Então, variável x de treino são variáveis preditoras de treino. Variável x de teste são variáveis preditoras de teste. Y de treino, variável alvo de treino, e y teste é a variável alvo de teste. E aqui a gente chama o train teste split e a gente passa o nosso conjunto de dados aqui, as preditoras e a nossa variável target. O teste size, a gente está dizendo que para teste eu vou fazer 0,3, 30% para teste.
Consequentemente, 70% vai ficar no nosso conjunto de treino. E o RendoState igual a 42, eu poderia também ser 100, tanto faz, é só para você reproduzir com os mesmos valores. Aqui vamos executar. Pronto, já fizemos essa separação de treino e de teste, então a gente tem agora a nossa variável de treino e a nossa variável de teste. E agora a gente precisa fazer a padronização. A padronização, eu vou dar um overview bem resumido aqui, mas eu já montei um vídeo, um guia completo, passo a passo, do que é padronização, normalização, a diferença entre elas, como calcula, e nesse vídeo tem a criação e teste de 4 modelos preditivos para ver as diferenças entre padronização, normalização, e criar um algoritmo sem padronizar e sem normalizar. Eu falo tudo bem em detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final do vídeo, que vale a pena muito dar uma olhada. É bem bacana esse vídeo. A padronização é o seguinte, a gente tem, por exemplo, sexo, e a gente tem 0 e 1, masculino e feminino. Quantidade de filhos, a gente tem 0 e 1, 1 e 2. Então, tá como unidade, 0, 1, 2. A gente tem, por exemplo, a duração de contratos, tá 48, 36, 12. Tá numa escala de dezena, ou seja, já é uma escala diferente. Os valores, por exemplo, que estão numa outra escala de centena até de milhar. Então, os modelos preditivos, eles esperam receber os dados tudo na mesma escala. E com a padronização, a gente faz isso. A gente faz um redimensionamento dos dados. Eu quis explicar aqui de uma forma bem resumida, para não me alongar muito, mas depois dá uma olhada no vídeo, porque é bem legal, vale a pena para a criação de modelos preditivos, seja de machine learning, de deep learning, inteligência artificial ou outros modelos também. Isso é essencial, padronização e normalização de dados. Então, bora lá. Para a gente executar aqui o comando, a gente faz o quê? A gente chama de standard scale, que é lá do scikit-learn, e cria aqui um padronizador. A gente vai chamar o padronizador .fit transform, dados de treino e dados de teste. Vai atribuir isso aqui nessas duas variáveis, que a partir do momento que os dados estão padronizados, eles vão deixar de ser data frames e vão se tornar arrays, que é modelos preditivos, espera receber esses modelos de dados. Então vamos executar. E agora, se a gente der uma olhada nos dados, olha lá. Ó, tá vendo? Eles ficam todos na mesma escala. A gente não mudou o dado, a gente só mudou a escala. Eu não sei se você observou, mas a gente só faz isso para as variáveis preditoras. A variável target, a gente não precisa padronizar ou normalizar, porque ela já é 0 e 1. Então, o algoritmo vai aprender que é a casa das variáveis preditoras, olhando se é sempre se é 0 ou 1. Agora, a gente vai criar nosso modelo preditivo, mas eu não vou criar de uma forma simples. Eu vou criar de uma forma que automaticamente ele já vai processando, testando e os hiperparâmetros. E aí a gente escolhe depois o melhor hiperparâmetro ali que teve a melhor acurácia. Então, olha só, aqui a gente vai criar uma variável K-value, que é o valor de K, que é o tipo o valor do algoritmo KNN, que é o valor de K ali, são os números dos vizinhos. E a gente vai criar aqui, passar um range de 3 a 10, indo de 2 em 2. Esse range vai ter 3, 5, 7 e 9. Ou seja, a gente vai criar ali 4 modelos simultaneamente e vai avaliar qual foi o melhor parâmetro. Em seguida, a gente vai criar uma lista baseada com as acurácias. Aqui a gente vai colocar uma variável start, que é o tempo que ele inicia, e aqui para medir e aqui o tempo quando termina. Agora, esse trecho de código aqui é a criação e o teste no modelo preditivo para a gente analisar a performance do melhor hiperparâmetro. Olha lá. Aqui a gente vai chamar o for, vai colocar um K, poderia ser qualquer letra, tá? Aqui é um for normal. E dentro do valor de K, então significa que quando o K, o valor de K for 3, que ele vai passar por esse range aqui, 3, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o KNN e vai passar o número de vizinhos igual a K. No caso, K é igual a 3. Então, a primeira vez ele vai fazer com 3, com o parâmetro 3. Depois ele vai treinar o nosso modelo e ele vai, em seguida ele vai avaliar. E depois ele vai dar um score para a gente. Então, aqui a gente cria um modelo, passa com um parâmetro, que é o N-neighbors, que é o número de vizinhos e o valor de K. Da primeira vez vai ser 3, da segunda vai ser 5, da terceira 7 e da quarta vez 9. Depois a gente faz o que? O fit, que é o quê? Que é o treino. A gente passa aqui no nosso dado de treino, nossa variável preditora e a nossa variável target de treino. Ele está treinando e criando um modelo. Em seguida a gente vai jogar aqui, a gente vai calcular o score. Só que a gente vai calcular o score fazendo isso para teste, para as variáveis de teste, que a gente já está passando no modelo
Como a gente criou um modelo aqui, então aqui a gente já passa já chamando para ver o score dele. E por último, a gente vai inserir dentro da nossa lista a acurácia, ou seja, o score que deu aquele modelo com aquele parâmetro. Então olha lá. Agora aqui pode observar que o nosso modelo já foi treinado 4 vezes com os determinados parâmetros. Olha lá, aqui ó, está descrito o valor de K, acurácia tanto, e aqui está descrito com o valor de K 3, acurácia de 97, com o valor 5, acurácia de 97, 38 e assim por diante. E o tempo de treinamento do modelo levou 597 segundos, ou seja, em 10 minutos a gente criou e testou o modelo preditivo com 4 valores de parâmetros diferentes. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, para a gente ver qual foi a melhor acurácia, a gente cria um valor chamado I, vamos chamar um NumPy, que é o arg+, e dentro dos parênteses a gente passa a nossa lista de acurácia. E aqui a gente tem um valor. O valor de K é igual a 3, alcançou a mais alta acurácia de 97,69 nos dados de validação. Ou seja, esse é o melhor parâmetro ali para a gente criar o nosso modelo final. E aí, a gente cria então o nosso modelo final, a gente vai fazer o seguinte, cria aqui o modelo final, chamo de novo o nosso KNN, coloco entre parênteses o parâmetro neighbors, que é o cavals, igual a 3. Então ele encontrou que ele está na variável i. E agora, depois de executar novamente, ele vai criar um modelo e aí a gente vai fazer o treinamento do modelo com esse parâmetro. Já criamos e vamos fazer as previsões dos nossos dados de teste. Então agora o nosso modelo já foi criado com aquele melhor parâmetro, que é o neighbors, que é o número de carro, o número de vizinhos igual a 3. E agora a gente está fazendo as previsões dos nossos dados de teste. E em seguida, quando a gente finalizar, a gente vai ver a acurácia. Viu que legal que dá para a gente fazer com Python, vários testes do modelo, com vários parâmetros. Você já sabia fazer escolha, fazer os testes com hiperparâmetros dessa forma que a gente fez aqui. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com forte ou com um exemplo de dados diferentes desse, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo para a gente criar um modelo preditivo com Random Forest que eu trago aqui para vocês. Beleza? Então aqui a gente já fez as previsões e bora ver a acurácia, né, que eu já deixei rodado. E a gente vai colocar a accuracy score, a gente vai passar aqui na nossa variável target, que a gente é a nossa variável que a gente tem, e as previsões. Então a gente olha lá, que legal. Nossa acurácia, nosso modelo é 0,976 ou 98%. Significa que a cada 100 previsões realizadas, o nosso modelo está acertando 97%. Está com uma acurácia muito boa. Meu, olha a quantidade de informação e de ouro que a gente detalhou aqui hoje. Nós automatizamos os testes com vários hiperparâmetros no algoritmo KNN. E no nosso melhor modelo, que foi o K3, chegamos a uma acurácia absurda de 97,6% nos dados de validação. Isso significa que, para cada 100 previsões de clientes que vão ou não cancelar a assinatura, o nosso modelo está acertando mais de 97%. Ter esse nível de conhecimento te dá um diferencial estratégico muito grande, cara. Mas presta muita atenção numa reflexão aqui para fechar. A galera de hoje está muito na onda das recompensas rápidas, querendo tudo instantâneo. A verdade, meu amigo, é que aprender leva tempo e exige constância. Você precisa focar no seu código e parar de criar atalhos. Por isso, todo esse material que criamos, conjunto de dados e o Jupyter Notebook completinho, vai ficar disponível de graça aqui na descrição do vídeo. Baixa isso e vai reproduzir tudo na sua máquina para praticar. Se esse vídeo clareou sua mente, fortalece o canal, meu. Deixa seu like gigante aqui embaixo e compartilha com a galera. Se inscreve no Menino dos Dados. Muito obrigado por acompanhar até o final. Para de tomar decisões baseadas em palpites e vamos dominar esses dados juntos. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Valeu!